Foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Pessoal, como vocês já sabem, o assunto de hoje é a batida da Polícia Federal na casa da Carla Zambelli. Tá aqui no Globo.com, né? Hacker diz que Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir as urnas. Esse era o nível de indigência mental desse pessoal. Uma urna que não é conectada na internet, né? E o Bolsonaro fazendo esse tipo de pergunta. De qualquer forma, o que originou a operação hoje foi a delação premiada do hacker, e o hacker comprovou, tá, que ele recebeu R$13.500 via Pix para fazer vários serviços criminosos, inclusive, né, ele conseguiu invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e inseriu lá em janeiro, vocês lembram disso, um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, um mandato falso. Bem, na operação de hoje, o Moraes apreendeu armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos encontrados lá na casa da Zambelli, e inclusive apreendeu o passaporte para ela não fugir do Brasil, como fizeram outros aí, né? Busca e apreensão em carros eventualmente encontrados nos endereços da deputada e nos armários da garagem. Apreensão de dinheiro e bens, joias, veículos, obras de arte e outros objetos em valores superiores a R$10.000, desde que não comprovada cabalmente no local dos fatos a origem ilícita. Bem, eu quero mostrar o que a Carla Zambelli falou naquele momento ali de novembro, dezembro do ano passado, que era o momento que estava se tentando o golpe, né, reverter o resultado das urnas. E ela falava abertamente pelo golpe. Tá? E é sim uma questão de segurança nacional. Se a eleição é o maior poder de uma democracia e o maior poder da nossa república, ela tem que ser limpa, ela tem que ser transparente. Ela não pode ter dúvida nenhuma em cima dela. E se as Forças Armadas são as forças que garantem a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, eu digo para vocês, está na hora de que o presidente chame o artigo 142 para colocar as Forças Armadas dentro do Tribunal Superior Eleitoral para que se verifique o que está acontecendo dentro de todos esses códigos. Para vocês verem, né? Às vezes falam que o Xandão é muito rigoroso, que ele até exagera, né? Para vocês verem como é o contrário. Na verdade, às vezes ele pega até leve demais. Essa declaração já seria suficiente para colocar a Carla Zambelli em prisão preventiva, né? Porque ela tá chamando um golpe de Estado, simplesmente assim, um golpe de Estado que vai matar muita gente, vai torturar muita gente, e se for bem sucedido, né? Então isso é gravíssimo, isso tá lá no Código Penal, artigo 359, para quem quiser ler. Então isso é um absurdo completo. E aí eu queria aproveitar esse gancho e mostrar uma coisa nojenta que aconteceu ontem, né? Assim, por exemplo, tá aqui Raquel Landim na CNN falando: movimentação das tropas mostra que GSI de Lula deixou o Palácio do Planalto desprotegido. Mandou 30 homens minutos antes de manifestantes chegarem à Praça dos Três Poderes. Né, um tom sensacionalista, jogando a culpa do Lula. O Lula sofreu uma tentativa de golpe e ela inverte os papéis aqui, né? A mesma coisa fez o Paulo Capelli lá no Metrópole. Isso é nojento, pessoal. Isso é degradante. Assim, o que vocês querem com isso, né? E aí, pessoal, nos próximos 2 minutos eu vou recompor a história aqui, porque é importante para enxergar que o 8 de janeiro, ele é 1% da história só. Ele é só o finalzinho. Essa história já vinha de muito tempo, inclusive a questão da violência, né, com explosão lá no centro de Brasília, invasão de prédios públicos, da sede da PF lá no centro de Brasília. Então tem muita coisa aqui, né? Então vamos lá, Bolsonaro tenta comprar a eleição mais roubada da história, né? Ele tenta comprar ali, triplicando o auxílio em cima da hora, criando auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, triplicando o Auxílio Brasil, dando empréstimo consignado sobre o Auxílio Brasil, o fiasco de R$300 bilhões. Perde, e aí horas depois os bolsonaristas iniciam o processo de golpe. E aí que vocês têm que entender, é o processo, né? Com o fechamento das estradas, é o neto do ditador dando na Jovem Pan atualização diária sobre as negociações internas lá no alto comando do Exército para ver quem estava dentro do golpe, quem estava recusando o golpe. Paralelamente começa essa ocupação de área militar, tá? Essas ocupações na frente dos quartéis, por exemplo, em Brasília, ali Praça dos Cristais, aquilo ali é área militar. Você não consegue, por exemplo, estender um cartaz ali pedindo a punição dos militares envolvidos em tortura na ditadura de 64. Você é expulso daquele espaço ali na hora. Então, assim, é um acampamento dentro de área militar feito com conivência dos militares. Uma coisa gravíssima, tá?
Ali também, em novembro e dezembro, ataques, né, os bolsonaristas derrubando torres de transmissão de energia, tentando causar o caos. Eles fizeram aquele quebra-quebra no centro de Brasília. Ali, inclusive, já foi uma prévia, né? Já é um primeiro 8 de janeiro, porque eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal no centro de Brasília. E destruíram, colocaram fogo em ônibus, jogaram ônibus de cima do viaduto. Né? Então, claro, tudo partindo ali do acampamento feito com a conivência dos militares, lá na Praça dos Cristais, na frente do quartel-general. Aí, nesse processo de tentativa de golpe, tacaram fogo em concessionária de pedágio, eles bloquearam a estrada, eles tentaram explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília para provocar o caos. Como a gente viu no vídeo da Carla Zambelli, você tinha congressistas, você tinha gente na imprensa chamando o golpe, pedindo. Então, isso tudo faz parte do mesmo processo. E aí, a cereja do bolo, né, o ato final é o 8 de janeiro, mas perceba que o 8 de janeiro ele é só o ato final de tudo isso, né, de uma tentativa, de um processo de tentativa de golpe. Então, os bolsonaristas na CPMI, esse tipo de imprensa, Raquel Landim, Paulo Capelli no Metro, fazendo coro com essa iniciativa dos bolsonaristas de querer isolar o 8 de janeiro fora do contexto todo de tudo que estava acontecendo, tá? E aí ficar com essas questiúnculas, né? Mas alguém mandou um documento. O governo infestado de bolsonarista, tá? Por exemplo, no GSI, tirando o G. Dias, que foi indicado pelo Lula, todo mundo, número 2 para baixo, todo mundo era gente do general Heleno. Então, assim, o governo infestado de bolsonaristas, nós estávamos no meio da transição de um governo para o outro, tá? Quando vai indicar um cargo de chefia, tem uma análise na Casa Civil, então nem tinha como as indicações, né, a retirada desse pessoal do general Heleno ainda ter sido feita. Né? Nós estávamos no meio de uma transição, então dizer esse governo Lula, isso não era muito bem o governo Lula, isso era a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Quem estava lá ainda era mais o governo Bolsonaro, né, naquele momento. E ignorar isso tudo, isso é canalice, vamos falar, o nome disso é canalice, é banditismo. Mas enfim, pessoal, só pra gente fechar esse vídeo aqui, eu queria mostrar a Joyce, né, zombando ali, ela que tem uma rivalidade grande com a Zambelli há muito tempo, ela dizendo, toque, 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 PF na casa e no gabinete de Carla. O hacker quer contar tudo, a suposta conversa comprometedora com Bolsonaro e os serviços prestados para a Zambelli. PL já conta como certa a cassação da deputada. Bem, é isso, né, pessoal? Eu fecho esse vídeo agora aqui, coloco na tela a chave Pix dos meus canais, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa daí, e a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.